Olá, começando o nosso podcast Bastidores. Aqui a gente fala sobre todos os bastidores de roteiro, de edição, de trilha que foi escolhida, de todos os materiais audiovisuais que trabalham a pregação do evangelho, que tem essa temática. Então essa é a nossa proposta e você já sabe, já nos acompanha, a gente está aí, né, entrando no nosso 4º episódio. Que legal ter a sua companhia. E nessa série a gente está analisando o seriado The Chosen, né, na nossa temporada, analisando The Chosen, que é então esse seriado que está conquistando o coração de tantas pessoas, porque apresenta um Cristo tão verdadeiro, e a gente vai se identificando aí com os personagens, e a gente vai trabalhando a questão teológica, né, as referências bíblicas, as narrativas bíblicas, à luz da comunicação. Por quê? Para a gente poder entender os bastidores, a intencionalidade de cada cena, de cada roteiro que foi construído, para a gente ir entendendo um pouquinho mais sobre a vida de Jesus, dos seus seguidores, dos escolhidos e como a gente se identifica com tudo isso. Obrigada pela sua companhia e obrigada, Moisa, por estar aqui mais uma vez, a gente construindo juntos, né, esses episódios aqui do Bastidores. Verdade, bem, mais um, né? 4º episódio aí nosso, e hoje analisando o 4º episódio da primeira temporada de The Chosen. Exato, exato. E hoje, muito especial, porque a gente vai falar Bastante sobre especial. um personagem, né, central na trama aí, entre os apóstolos, tá, os discípulos, que se destacou bastante, né, tem uma grande responsabilidade. A gente vai entender um pouquinho sobre isso daqui a pouco. É? Com certeza. Quem tá com você aí, Moisa? Hoje a gente tem a honra de ter ao nosso lado aqui pastor Gilson Fernandes. Pastor Gilson, ele é pastor da igreja do Gabirotuba, aqui de Curitiba, pertinho aqui do estúdio, né, pastor? Isso, no mesmo bairro. É isso, pastor? É isso mesmo. É uma alegria poder estar aqui com vocês, Moisa, Betina e Sabrina. E estamos aqui para participar e bem animado aí com Muito o bom. tema desse episódio. Acho que vai ser bem legal. E eu Muito queria bom. já deixar claro aqui que o pastor, ele é internacional, né? É uma participação É uma internacional? participação Olha, muito que coisa especial aqui. chique! Fala pra gente um pouquinho, pastor, pra gente conhecer um pouquinho mais. Eu nasci no arquipélago de Cabo Verde. Cabo Verde é um país que faz parte do continente africano. Moro no Brasil desde 2007. Na verdade, eu vim para o Brasil para ser um biólogo marinho. Aí eu vou curtir muito, porque é a minha primeira formação em biologia. Olha E aí. o tema de hoje fala de peixe, de mar, então... Olha De só. pesca! De pesca. Tudo conectado. Então, vai ser muito legal. Mas desde 2007 moro no Brasil. Aí fiz teologia aqui. Fui chamado para o ministério aqui. Casei com uma brasileira. Hoje eu tenho uma filha de 4 anos, né? Minha esposa é baiana, Sara. E minha filha nasceu em Maringá, se chama Cora. Olha Que só. legal. Abraçou o Brasil, pastor? Abracei, virei até brasileiro, né? Olha só! Que benção. Bem-vindo então, pastor, ao nosso podcast. Obrigado. E também com a gente, minha amiga famosíssima, influenciadora, social media, marketing, Sabrina Mamed. Bem-vinda, Sabrina. Obrigado. Valeu, amigos. Muito obrigado pelo convite. Legal, Sabrina, obrigada por estar aqui com a gente. A Sabrina é uma grande influenciadora, né, Moisa? Verdade. Além de ela trabalhar com redes sociais, né, com esse universo toda da comunicação na internet para a Igreja Adventista, Isso. ela também faz isso para ela, né, como forma de também propagar aquilo que ela acredita, e também é um trabalho para ela. Sim, Legal. gosto bastante. Me sigam. Fala aí, qual é seu arroba? Fala pra gente. Sabrina Mamed _. O underline porque eu encontrei mais uma Sabrina Mamed. Olha. Por incrível que pareça. E aproveita, pastor, fala também seu perfil qual que é, seu underline. PR. Underline não, seu Seu arroba. arroba. PR.Gilson Fernandes. Ok. E a gente tem o Moisa com Z, Moisa com Z, foto com PH. PH. Ok. E o E seu, Betina? Betina Qual que é o seu? Pinto. Tudo junto? Olha. Betina Pinto. Estamos aí, Acompanha a então. gente também no Adventista Sul, Adventista e por Sul. favor. Perfeito. E a gente vai estar aí conectadinhos, né? Trabalhando, falando, conversando, entendendo um pouco mais sobre essa beleza que é o Evangelho. E a gente estava nos bastidores aqui conversando, o pastor Gilson fez um trocadilho que eu achei tão legal sobre o Evangelho da Boa Nova. Como é que é, pastor? É que a gente chama o evangelho as boas As novas, boas né? novas. É porque as novas são boas. Olha aí, ó. E é sobre isso que a gente quer conversar, né? Analisando pela ótica, né, da teologia, claro, mas também da comunicação, esse seriado incrível que está conquistando tantas pessoas, que é o The Chosen. E a gente vai, então, para o nosso 4º episódio da primeira temporada, A Rocha sobre a Qual Foi Construída. Tem aí uma compreensão sobre o título, mas a gente vai falar sobre isso mais no finalzinho. Esse episódio em especial apresenta um personagem que eu gosto muito, que eu me identifico bastante com ele, que é Pedro. O que mais chamou atenção, Moisa, para você nesse episódio?
Eu acho, assim, a maneira como eles constroem os personagens, tanto na questão de roteiro quanto esteticamente, né? A gente já vê ali Pedro todo armadinho, com o tríceps ali destacado, né? Porque eles estão preparando a gente para ver o Pedro que vai sacar a espada. Então, assim, a gente já vai se preparando, se ambientalizando com esse personagem, né? E ele vai dando motivações ali para ele. Algumas obviamente, que o autor, que o diretor ali inventou, criou, colocou algo a mais, mas algumas são bastante bíblicas, né, pastor? Acho que Pedro era alguém realmente mais motivado, se eu posso falar assim, né? Impulsivo, né? Então ele destaca essa característica de líder de Pedro, impulsivo sempre. Então você vai perceber em todas a narrativa bíblica, quando Pedro entra em cena, normalmente ele é o primeiro a falar, Aham. e ele é o mais impulsivo, então ele E ele nas- tenda a trazer essa característica Sim, de e Pedro, nas cenas né? é muito legal, porque quando Jesus se apresenta em alguns momentos para falar com alguém que vem questionar, Pedro tá sempre assim, atrás de Jesus, parece Armado. segurança, armado. O guarda-costa, né? O guarda-costas. Eu acho legal que já nessa primeira cena, já no começo ali, né? Pedro tá em alguma situação meio esquisita, numas armações com os soldados romanos ali, e quando dá um BO e os soldados brigam com ele, o soldado pega, não sei se vocês pegaram essa parte, eles pegam a espada e bota aqui na orelha Coloca. do Pedro, né? Isso aqui já é um spoilerzinho que eu acho de um extremo bom gosto do diretor. Ele coloca ali uns easter eggs pra gente que conhece a Isso. história, tipo, ó, tá vendo? Ele recebeu uma espadada na Aham. orelha, Orelha. Aí trava-língua, né? Mas não chega a cortar, não mostra, Não, né? não chega a Porque eu cortar. lembro que depois ele comenta com alguém que ele tá num Isso. dia péssimo, ele já tive minha orelha cortada, mas acho que não chega, ele não... Não, acho que só dá um cortezinho, Só dá né? Um um- piquezinho que ali. encostou lá. É exatamente o que ele vai fazer depois, né? É. E a gente percebe essas sacadas, Sabrina, do diretor, do roteirista, o tempo todo, em todos os episódios, né? E é legal porque quando a gente conhece a Bíblia, né, a gente consegue identificar muito mais rapidamente essas sacadas do roteirista, né? Sim, ele pega vários pontos, que inclusive o que é muito legal, eu comento às vezes com amigos em conversa no trabalho sobre The Chosen, a gente fala, cara, a série é tão bem construída, o roteiro é tão bem feito, que tu assiste e tu tem desejo de ir na Bíblia procurar, será que isso realmente aconteceu? E realmente algumas coisas aconteceram, só que às vezes tu lê uma coisa, tu enxergar é outra coisa. Então Exato. essas sacadas de ser tão boa, de tu querer ir na Bíblia várias vezes e reler essa história, né? Conseguir visualizar os Sim, é personagens, né? Agora, os sensacional. personagens que a gente lê na Bíblia têm rosto, têm contextos, Trejeitos. né? Apesar da Bíblia apresentar alguns contextos, a série dá uma ampliada para que a gente possa ter a percepção real de como era naquela época, que acontecia, né? E aí a gente percebe, já no começo, assim, Pedro totalmente complicado, Sim. né? A vida dele não estava boa, pastor. Tava com complicação, finanças, relacionamento amoroso, casamento, tava tudo ruim. Essa imagem, normalmente, por exemplo, a gente faz a leitura da Bíblia, Aham. o chamado de Pedro, a gente às vezes não constrói essa imagem, porque a gente viu Pedro sendo chamado e deixando tudo e seguindo a Jesus, né? Aham. Então quando o seriado ele vai trazer assim um Pedro agora que lidava com alguns problemas que às vezes nós lidamos também quando Deus nos chama, quando nós somos chamados, né? Então Pedro cheio de problema, um Pedro que estava com desafios em casa, estava com desafios na sua fé, né? De exercitar a sua fé, a sua fidelidade para com Deus, né? Comprometido financeiramente, né? E lidando com toda aquela situação e tentando resolver a sua vida com suas próprias mãos e deixando Deus de lado, né? Isso traz uma imagem muito legal pra gente, assim, de que existe um Pedro, ser humano, Aham. que lidava com alguns problemas e agora ele vai ter um encontro com Jesus, né? E esse encontro vai demonstrar uma outra perspectiva para ele, né? Uma perspectiva completamente diferente, né? Então, basicamente, a gente vai tendo essa construção nesse episódio, né? É bacana, Sabrina, porque a Eden dá uma intimada nele ali, né? Uma enquadrada. Como assim? Não foi com esse homem que eu casei? Sim. Que história é essa? Que falta de fé é essa? E aí a gente vê a função, e é muito legal também o roteirista ter colocado a função da esposa no lar, né?
Ela percebe que ele não tá legal e ela já dá logo uma intimada que isso ajuda ele depois no decorrer, mostra, né? Que não foi com esse homem que eu casei? O que tá acontecendo com você? Não é esse Pedro que eu conheço. Então eu acho muito importante o roteirista ter colocado isso, o papel da mulher, Sim. de estar ali orientando, de estar ali dando toque, que é o que fez a diferença pra ele, né? E esse detalhe é tão interessante porque, assim, existem coisas que só sua esposa vai te falar. Sim. Ela te conhece, Então eu né? sei que tem as verdades mais duras que eu vou ouvir é a minha esposa que vai me falar. Então ela vai, e às vezes não é fácil de ouvir, Uhum. Sim. né? Mas é ela que vai falar, né? Normalmente as pessoas ao redor, eles não vão falar. Então ele traz esse elemento assim, né? A Eden, que inclusive é uma brasileira, né? A atriz, né? Quer dizer, a atriz que interpreta a Eden, ela interpreta muito bem, né? Então ela fala verdades para ele, né? Que só ela falaria, mas ao mesmo tempo ele fala, olha, eu preciso sair, eu preciso... E ela fala, eu sei que você precisa, eu sei que... Então ela entende, ela é compreensiva, mas ao mesmo tempo ela fala Firme, verdades né? Sim. que Ela é ele firme. precisa ouvir, né? Então, às vezes é isso, né? As nossas esposas ou os nossos esposos, às vezes são os Elias, né? Aqueles que vão falar, né? Coisas que a gente Precisa ouvir. precisa ouvir, né? A Marcele, a minha precisa. esposa, ela tem quando a gente está tendo alguma discussão, ela de vez em quando ela levanta isso. Ela fala assim, Moisa, não sou sua inimiga. Então, assim, quando ela tá me colocando alguns pontos, ela tá querendo que eu melhore, né? Então, por isso que o relacionamento, o casamento é plano de Deus. Sim. Que é para pegar dois seres, dois monstrinhos de mundos diferentes e colocá-los juntos para com que a gente consiga compreender um pouquinho mais do que o amor de Deus, né? E aqui é incrível justamente de poder ver isso, né? A Eden ali tendo essa inteligência de puxar ele ali para uma realidade, né? Você menciona uma coisa muito importante, Moisa, que é assim, todos os relacionamentos, todos os demais relacionamentos, eles surgem a partir do casamento. Relacionamento de pai e filho, de esposa e esposa, de Sogro e neto, sogra. sogro e sogra, tudo. Então, a essência, né? Quando Deus estabelece o casamento lá no Sim. Éden, ele, através do casamento, ele cria todas as relações, Nossa, todas pastor, as eu nunca demais tinha pensado relações. nisso. Então a importância, né, dessa construção, né, desse relacionamento dentro... E o casamento, ele faz isso, ele vai nos construindo. O casamento não muda caráter de ninguém, Sim. mas juntos a gente cresce, né? Pra E ser melhor. quando a gente convida Deus para estar presente... Então, mas é isso, né? E aí a gente vê uma Eden, assim, que desempenha um papel muito interessante, E muito mostra importante. muito um relacionamento, a cena de Eden com o Pedro, porque a Eden, ela é tão pacífica, né? Aham. Tão calma. Tão ela doce, fala- né? Ela é Até doce. ela sendo brava com ele, na cena mostra ela sendo amável. E às Aham. vezes, eu assistindo, muitas vezes a Eden, eu falo, gente, que mulher calma, porque se fosse eu teria dado um berro. E ela com amor. E mostra já o Pedro, então... é muito legal. Tem uma cena que eu não sei se é nesse episódio, mas que me vem à mente agora, é de Eden conversando com Jesus, e ela chorando, e ela fala assim que ela queria que ele visse nele, que Pedro visse nele o homem que ela vê, né? O quanto ela acredita nele. E Jesus fala a mesma coisa para ela. Eu também acredito nele dessa forma. Então essa cena foi bem emocionante e mostra isso que a gente está falando, né? O querer que o outro melhore, o querer que o outro desenvolva, o querer que o outro cresça. Né? A expectativa que a gente tem, né? Legal. O que mais, Moisa, chamou a atenção aqui? Tem uma... Tem uma cena ali que, Ok. pra mim, eu sempre gosto de exaltar aqui a atuação dos atores, né? Você vai pegando carinho por eles, né? Sim. Eles quase que vão virando membros da tua família, Por né? incrível que pareça, eu sou fã de Mateus. Eu também. Eu também sou. Gente, eu achei ele tão fofo. Inclusive, nessa cena, já dando um spoiler aqui, já Por continuando, favor. na cena que ele tá sentadinho ali, que ele vai observar Pedro à noite na pesca, né? Ele e o cachorro, O é que eu sou doida por cachorro, né? Até o cachorro contra a cena legal, cara. O cachorro intacto, assim, ó, fixo Olhando. no Pedro. Eu sou muito fã de Mateus. A atuação sempre pra mim é um ponto muito forte ali. E eu queria falar aqui da hora que eles saem da discussão, o Pedro sai nervoso da casa e ele encontra com o André. E André, ele tá tão emocionado que falta ar pra ele, né? Eu vi Tão o eufórico, né? Cordeiro de Deus, ele tá tão empolgado e essa cena não existe. Eu tava até conversando com a Daminha, que é a nossa produtora aqui, né? Não tem essa cena, ela não tem. Isso daqui, pra mim, de novo, é um agrado do diretor pro cristão. É claro que ele fez isso aqui pra todo mundo, né? Pra quem não é cristão, essa série também. A gente tem visto relatos de pessoas que não são, que nunca Cristãs. tiveram contato com a Bíblia Estão e tendo que estão agora, né? achando maravilhoso, porque a estrutura da série é muito boa, né?
Mas isso aqui, para mim, é um agradinho, é um easter egg também pro cristão, porque a gente sabe, né, que André era seguidor de João Batista, né? E então, ele chega aqui naquela empolgação, assim, arfando, faltando ar. E é isso que acontece com a gente, né? Quando a gente encontra com o nosso Salvador, quando a gente encontra a razão do nosso viver, né? Sim. E já quer passar pro outro, e olha, você tem que vir, vem comigo, né? E a reação de Pedro nesse momento? Isso que eu ia falar, por incrível que isso, pareça, Marina. ele todo eufórico, chega todo feliz. E é tão ruim, né? Quando a gente chega pra contar uma notícia, a pessoa te recebe com um balde de água. E Ignora. Pedro, tipo, nem aí, tá? Esse cordeiro é rico, tá? Ele é... Eu quero peixe, não quero cordeiro? Tipo, eu imagino o balde de água, né? Ele o tempo todo ele tá achando que o dinheiro e o peixe vai resolver o problema, né? Mas o final da série vai mostrar que não era isso, né? Mas, ó, nesse conceito aqui, o autor ele vai trazer um elemento muito importante que é bíblico, né? André leva Pedro a Jesus, aí depois você vai ter Filipe levando o Natanael. Aquele conceito assim, André era discípulo de Jesus, então quando João olha para Jesus e fala, eis o Cordeiro de Deus que tira, João tá falando pro pessoal, ele tá falando para Jesus, ele tá falando pro pessoal, né? E João tem essa realidade. Jesus, ele vai ter essa compreensão lá no templo, com 12 anos, quando ele entra no templo, que ele vê na Páscoa lá, que ele se perde e tal, que ele vê o Cordeiro sendo sacrificado. Ele tem uma epifania, ele entende que, naquele momento, ele entende que ele era o Cordeiro. Então, ele sai de lá e Jesus vai para casa e demora 18 anos preparando o Sermão do Monte para pregar, para fazer o Sermão do Monte. João, então, quando ele olha para Jesus, ele tem também essa epifania, ele consegue enxergar, ele sabe que é o Cordeiro, é o verdadeiro Cordeiro. E todo o sistema da nação era em cima disso, né? Então, André, ele entende isso, André deixa João, ele vai seguir Jesus. Sim. Aí ele vai falar para Pedro. Então, ele está tentando trazer Pedro agora para a sua experiência, né? É o que acontece também com Filipe, que vai falar quando achamos o Messias, né? Então, aí ele fala, mas e pode vir alguma coisa boa? Qual é a cidade? De Nazaré? Aí Filipe fala, vem e veja, né? Você tem que experimentar, né? Trazer ele para o lugar da experiência. Então, você vai percebendo esse movimento acontecendo, né? Naquele momento, Pedro, ele não dá atenção, mas uma série de construções vão levar Pedro até no final do episódio, onde ele vai chegar a essa conclusão também. E é legal que a gente percebe, ao longo do roteiro, né? Da narrativa, o diretor vai construindo isso na mente do telespectador, de quem está acompanhando a série. Né? Olha só, tá vendo Pedro? Olha só, mais uma vez ele negou, mais uma vez ele não quis saber, mais uma vez ele se afastou, ele quis lutar com as próprias mãos, até que chega no encontro, né? Eu então, acho que isso muita é gente uma se identifica construção com narrativa. isso. Porque é uma construção, muita gente eu acho que se identifica, por isso até quem é evangélico ou não, tem se identificado muito com The Chosen por conta disso, porque mostra a realidade de muitos de nós aqui, eu me identifico. Da vida cristã, Da né? vida cristã. Até os questionamentos de Pedro, né? Quando ele tá no barco lá e passa a noite pescando. Lembram? Questionando a Deus. Sim. E aí? Reclamando. Será que a gente pode falar com Deus assim, orar a Deus desse jeito? Essa é uma pergunta bem interessante, né? Que a gente fala assim, né? É interessante porque ele está questionando Deus, ele está citando a Bíblia para Deus, né? E às vezes pergunta, será que a gente pode falar com Deus desse jeito? Será que a gente pode, né? Hoje, quando a gente vai orar e tal. Mas quando a gente olha para a Bíblia, né? Os personagens bíblicos interagindo com Deus, né? Na maioria, eles interagem como Pedro interagiu. Né? Isso que eu ia perguntar, pastor, a gente pode? Porque às vezes eu questiono, eu falo, Deus, por quê? Às vezes, e a gente vai percebendo que, na verdade, ao longo da Bíblia, você pode olhar, né? Então, a interação dos personagens, eles têm a ver com quem eles são, né? E não quem eles não são. Então, a gente deve ir para Deus como nós somos, não como nós não somos. Porque eu posso ir até vocês como eu não sou. Sim. Mas não tem como eu ir para Deus como eu não sou. Então é melhor eu ir, de fato, como eu estou e como eu sou. Porque Deus sabe exatamente como é que eu estou. Então, e naquela conversa ali, na madrugada, no barco, Pedro e Deus, era Pedro mesmo. Sim. Era Pedro conversando. Isso me lembra, não tá na série, mas isso me lembra a oração de Ana. Quando ela se derrama, né, aos pés de Deus, falando, Senhor, e ela lamenta, e ela reclama, mas o reclamar é buscar as promessas de Deus, né? Não reclamar de resmungar, é buscar as promessas. Então, ali ela era ela. Assim como nesse momento, Pedro era ele, né? Conversando com Deus. E como é que Pedro era? Pedro resmungava, reclamava, questionava, perguntava. Era ele. Deus é a única pessoa
que você não pode ou não consegue usar máscara. Uhum. É. Porque para tua esposa, para teus amigos, no trabalho, a gente coloca uma máscarazinha, se finge ali. Mas com Deus não adianta. Você pode até tentar, mas ele sabe, ele vai olhar pro que você está tentando, né? Por isso você precisa ser você. Do mais íntimo do seu ser. É. E a É. oração, ela tem a ver com isso, com a intimidade, né? É conversa, é abrir o coração de verdade, né? É. E aí a gente já tá nesse momento mesmo, né? Vendo o Pedro ali à noite, dentro do barco. Nesse momento, mais tarde a gente percebe também que algumas coisas acontecem no barco, Aham. né? Naquele momento ali. Visualmente falando, dentro da linguagem cinematográfica, o que o diretor quis construir ou quis passar pra gente, Moisa, quando ele coloca o Pedro o tempo todo nesse barco? Aí eu tenho que dar os créditos para a produtora Com certeza, com certeza. Porque ela trouxe esse insight pra gente e não poderia concordar mais. É claro que são interpretações, né? Aham. A gente que estuda comunicação, a gente sabe que sempre há um porquê, né? Você vê esse cenário aqui todo, você sabe que tem essa escala tá ali por um motivo, porque a gente Uhum. quis demonstrar um bastidor de cenário, né? Então existem porquês. E numa produção de cinematográfica, a gente também coloca esses elementos. A interpretação que a gente teve ali é de que assim, o barco era um lugar de seguro de Pedro, né? Era quase como se fosse uma salvação, um lugar onde ele podia estar acolhido do mar sem poder. Aham. E era também o sustento dele. Onde ele passava a maior parte, né, do dia ali do trabalho. E agora ele é confrontado com Cristo que para deixar de ser um pescador de homens, ele não é usado essa frase nesse episódio, mas vai ser, né? E deixar de ser um pescador de peixes e ser um pescador de homens. Abandonar a segurança a qual ele tinha e encontrar a segurança no Salvador, no Cordeiro. E o barco é essa figura, né? Esse elemento visual, como a Exatamente. Damares, a nossa produtora, muito bem falou pra gente, né? Gente, lembra disso, isso é extremamente importante porque é significativo Sim. dentro daquele contexto, daquela história, E né? o barco é tão legal ver isso, esse barco começar a cena, porque quando Jesus vai abordar, mostra ali na cena, né, abordar Pedro, ele pede o quê? O barco. Sim. Empresta seu barco pra eu Empresta o pregar. barco. Sim, sim. É onde ele usa esse contexto. E até eu acho legal assim, a gente ter batido nesse ponto, porque assim, a primeira temporada, ela é uma temporada de baixo orçamento, né? Porque o diretor, ele fez isso na base da vaquinha, né? E a gente que já leu, já estudou esse momento em que Cristo pede o barco, ele sobe no barco, é porque a multidão o empurrava. Então ele precisava se afastar para com que as pessoas o ouvissem, né? E ali, você vê que é baixo orçamento, porque você vê que as imagens são todas fechadinhas, tudo close-up, tudo pequenininho. Isso é uma estratégia, né, É Moisa? uma estratégia porque eles não tinham dinheiro para mostrar muitas pessoas. Tanto que assim, no único momento que eles dão que eles abrem um pouquinho ali, você vê que tem ali no máximo 20 pessoas. Poucas né? pessoas, verdade. Então não tinha motivos reais ali no filme, né? Naquele contexto ali da hora, né? Dele realmente precisar subir no marco, mas a cena precisava ser feita, né? Aham. É só pra gente lembrar de que o que eu acho fantástico também é ali, que apesar das limitações, eles sempre tentam fazer o melhor deles ali. Sim, sim, com muita qualidade, né? E aí eu queria, pastor, puxar essa ideia do título do episódio, né? Esse episódio é a rocha sobre a qual foi construída. E nós temos aí algumas compreensões, né, a respeito dessa ideia de rocha, né? A gente tá vendo o título falando sobre rocha e é o episódio onde apresenta Pedro. E a gente sabe que muitas pessoas acreditam que Pedro é a rocha, né? Como é que você vê isso, pastor? De fato, a gente tem essa construção. Na verdade, existem 3, né? Hoje, linhas teológicas com base nessa perspectiva. Isso tem a ver um pouquinho com o que Mateus depois vai descrever, que acontece lá em Cesareia de Filipe e tal, quando Jesus está conversando com os discípulos, né? E aí perguntando quem eu sou, né? O que as pessoas falam? Depois Jesus fala, tá, mas eu quero saber o que vocês falam. Aí Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? E aí Jesus vai falar, Pedro, olha, você respondeu, mas não foi você, mas foi o Espírito Santo que te revelou, porque a pessoa só sabe quem eu sou mesmo se Deus o revelar, né? Aí depois Jesus faz uma referência, né? Tu és Pedro e sobre esta pedra edificaria a minha igreja. E a interpretação desse texto, ele pode determinar também os rumos da perspectiva teológica cristã, né? Existem pessoas que interpretam que Pedro é a rocha, né? Porque depois Jesus fala assim, olha, e sobre esta pedra está edificado a minha igreja. Então, algumas pessoas entendem que Pedro seria essa rocha sobre a qual a igreja está edificada. Outras linhas teológicas entendem que, na verdade, é a confissão de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que é a rocha, sobre a qual está edificada a igreja. E a terceira, esse é o ponto, a linha que eu particularmente entendo que
nós adotamos, principalmente nós da Igreja Adventista, que é a terceira perspectiva de que Cristo é a rocha. E a gente vai ter algumas referências bíblicas apresentando Jesus como a rocha, né? Então a gente tem mais ou menos esses elementos. Mas no texto em si, no trocadilho, você já percebe, na linguagem original, Jesus ele faz um trocadilho. Você é o Pedro, uma pedra pequena, e sobre esta pedra grande, né? Porque ele usa duas expressões, né? Para diferenciar, no português a gente não percebe, mas no grego são duas palavras diferentes. Então, para trazer essa ideia de que você é uma pedra pequena, eu sou uma pedra rocha, uma pedra, né? Então, Jesus faz esse trocadilho e tal, e aí a gente tem bastante elementos que a gente pode trazer, mas eu acho que a construção do episódio, ele tá trazendo isso, né? É um episódio sobre Pedro, que tenta se sustentar sobre algumas coisas, o elemento do barco, o elemento dele conseguir o seu próprio sustento, então As assim, próprias né? forças, né? Aonde ele está construindo a sua casa, né? Sob a rocha, e aí é como que se a rocha da vida dele, o sustento, a sustentação dele tem a ver com ele, né? E aí o episódio vai terminar mostrando que não tem a ver, né, com ele, mas tem a ver com Cristo, porque ele é a rocha, né? Nossa, muito legal E isso, aí, pastor. eles fizeram um trocadilho muito massa, né? Teve aquele momento que ele tá conversando com a Eda, que ele fala assim, olha, a fé não paga conta. não paga conta, né? A fé não paga conta, né? Eu preciso pescar, a fé não vai pagar a minha conta, eu vou pescar no sábado e tal. A nossa casa depende de mim, eu tenho que pescar para resolver as coisas. Isso. E o E final depois do ele vê, né? episódio foi a fé. A fé. Que pagou a conta. Porque, assim, foi a fé Triplicou, né? que trouxe aqueles peixes. Isso não foi o esforço dele. Ele passou a noite toda no esforço. Esse é um aspecto que a gente tem. E esse episódio, ele é o episódio que traz a construção, né, do chamado dos discípulos, né? O principal discípulo, Pedro, né? Principal no sentido, assim, o líder, basicamente, Sim. se tornou basicamente o líder entre eles. E juntamente com Pedro, aí vem o André, aí vem o Tiago, o João também, então que era basicamente a turma do mesmo grupo lá. Sim. E o que Jesus está fazendo? Jesus está rastreando no chamado deles, Jesus, e Mateus descreve isso, Mateus está lá observando na história, eu acho legal porque o autor bota assim, porque Mateus vai rastreando isso. Mateus ele está demonstrando um Jesus que é basicamente... Ele está vivenciando a experiência de Israel. Quando você vai ler o livro de Mateus, você vai percebendo o que acontece. Jesus, você tem a história começa com um homem chamado José, o pai de Jesus, e ele tem sonhos. Aí você vai para a história de Israel, você tem um jovem chamado José que tem sonhos e visões. Os sonhos e as visões de José levam ele para o Egito. E aí no Egito o povo é escravizado e tal, e aí o povo, depois Deus levanta Moisés, liberta o povo passa pelo Mar Vermelho, e o povo vai para o deserto, o Monte Sinai. Aí você percebe Mateus, o que Mateus está fazendo? Tem um homem chamado José, tem sonhos e visões, fala com o anjo, e manda eles ir para o Egito. Depois ele sai do Egito, ele vem, aí você tem Jesus agora, o próximo capítulo de Mateus, ele vai falar sobre o batismo de Jesus, e Paulo vai falar assim, olha, que a travessia do povo, Paulo vai falar, a travessia do povo no Mar Vermelho foi a experiência do batismo. Então tem Jesus se batizando. Para onde Jesus foi? Para o deserto. Aí Mateus bota Jesus no deserto. Aí lá no deserto, o Jesus é tentado por Satanás. E 3 vezes Jesus responde à tentação de Satanás usando a Bíblia, está escrito. E os 3 textos estão no livro de Deuteronômio. Deuteronômio é a segunda lei, né? A palavra Deuteronômio, ele representa a segunda lei. E o livro de Deuteronômio são 3 cartas de Moisés, dando orientação para o povo atravessar o deserto. Por isso Jesus usa 3 vezes. Gente, eu tô aqui encantada. O pastor dá uma surra de Bíblia na gente, Nossa, né? eu tô aqui encantada. Overdose Fala de mais, Bíblia. pastor, fala mais. E aí depois que Jesus passa pelo deserto usando a citação de Deuteronômio 3 vezes, aí você tem o Sermão do Monte. Aonde o povo foi? Para o Sinai. O que eles recebem lá no Sinai? A lei. As leis. O que é o Sermão do Monte? É a explicação da lei. Uau. Basicamente disso. Nossa. Então você percebe Jesus, ele está rastreando. Aí ele chama 12 apóstolos. Você tem 12 tribos de Israel. Então, ao longo da história, Paralelos, você Claro. tem esse paralelo acontecendo. Então, esse chamado, né? Quando Jesus ele vai começar o seu ministério, ele chama os 12. Então, Jesus ele está trazendo uma mensagem muito importante sobre isso, né? Que é a ideia de que onde Israel não foi fiel, ele
Jesus, né, é fiel. Então Deus agora se torna homem, agora Deus em carne, e ele é fiel à aliança, né? Então basicamente você vai ter isso. Eu acho que você vai ter Basicamente, ele que... deu uma aula pra gente aqui. Basicamente, Fala tá, gente? basicamente. Basicamente. Eu acho que você vai ter que voltar nesse episódio e ouvir de Eu novo com acho que bastante atenção sim. essa parte aí, Ó, anotar. você que tá acompanhando a gente aqui também, né? Volta, assiste de novo, Isso. anota, vai na Bíblia, vê esse paralelo que o pastor Gilson acabou de Isso trazer aí. pra gente aqui, porque é realmente incrível e nos ensina muito sobre o caráter de Cristo, né, nesse momento. É isso mesmo. Perfeito. E esse que é o perfeito. incrível da série, que a gente sempre vai puxar aqui, né? Vem pra Bíblia. Uhum. Vem pra Bíblia. Vai ser muito mais divertido, muito mais legal de você acompanhar e de ver se você tá com a Bíbliazinha do lado. ali. Nossa, Isso. sim, com certeza. Lê a Bíblia antes, assiste o episódio, lê a Bíblia Isso. depois, é esse processo, né? É isso aí. Gente, valeu, obrigada. Obrigada, Sabrina. Valeu, obrigada. Fala de novo seu arroba aí pro pessoal que tá acompanhando. Sabrina Mamed _. Pronto. Aí. Pastor, valeu, obrigada Valeu. por pensar e nos ajudar a pensar também. Tamo junto. Fala, pastor, seu arroba, que eu tenho certeza que tem um monte de gente querendo fazer pergunta. É pr.Gilson Fernandes. Perfeito. Moça, valeu? Valeu, B. Até a próxima. Voltamos na próxima? Com certeza. Valeu, então. Obrigada a você pela sua companhia e até o próximo episódio.